A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe a mensagem, a palavra de Deus. Você que já se inscreveu, dê um like e compartilhe a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você. Fique até o final que Deus vai falar com você essa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 14. Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 14. Gênesis significa o princípio. Levantou, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre, pô-lo sobre as costas de Agar. Deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Bezerba. Tendo-se acabado a água, todo o odre colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando foi sentar de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque o Deus ouviu a sua voz. Do menino: daí onde estás, ergue e levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz, ou ao menino. Deus estava com o rapaz, cresceu, habitou no deserto, se tornou um flecheiro, e habitou no deserto de Paraã. O texto qual nós lemos aqui, meditamos, vai contar a história de Sara, Abraão, Agar, Ismael e Isaac. O texto qual nós lemos aqui vai contar a história desses personagens. Vai dizer que Abraão estava dando uma festa, estava dando um banquete. Abraão era o homem mais rico do Oriente Médio. E ele estava dando um banquete. Só que Abraão tinha duas gerações. Primeira geração, Ismael. Segunda geração, Isaac. Primeira geração que ele teve foi com Agar, a sua serva. Segunda geração foi a promessa com Sara, que veio Isaac, até mesmo depois da sua velhice. O texto qual nós lemos aqui, então, que Abraão está dando uma festa, um banquete. Então Sara vê Ismael rir de Isaac, caçoar de Isaac. Então Sara, vendo isso, chama Abraão diante de um banquete, diante de uma festa, e diz para Abraão despedir Agar, a sua mãe, e Ismael, seu filho. Então diz a Bíblia que Sara fala tão convicta que entristeceu o coração de Abraão. E ao entristecer o coração de Abraão, Abraão sai da festa, sai do banquete. E ao ele sair, entrar no seu quarto, nos seus aposentos, Deus fala com ele: não fique triste, Abraão. Faça aquilo que Sara está te pedindo. Porque de Ismael eu vou gerar um povo. De Ismael eu vou trazer uma nação. De Ismael também irei cumprir a promessa de um povo. Porque Ismael é o teu filho. Então diz a Bíblia que em uma madrugada, Abraão se levanta, chama Agar e fala para ela que ela tem que sair, se despede dela, entrega para ela um odre de água, entrega para ela pão e se despede para ela, e diz a Bíblia que Agar então sai da onde ela está ali, da casa de Abraão, do conforto, e vai a uma terra e começa a andar ao deserto. E o deserto ali, vem o dia, ela sai na madrugada e vem o dia, aquele dia quente, no deserto mais de 45 graus. Então Agar começa a andar com o seu filho começa a beber a água do odre. Só que acaba o pão, acaba a água. Então diz a Bíblia que Agar então se entristece porque ela vê que o seu filho vai perecer. O seu filho vai perecer em meio ao deserto. E parece que a promessa não vai se cumprir. E parece que o chamado de Deus sobre a vida de Ismael não vai se cumprir. E parece que tudo que Agar fez foi perdido. Gerar aquele filho lhe traz uma tristeza, porque ela vai ver o seu filho morrer no deserto. Ela vai ver a promessa de Deus não se cumprir sobre Ismael, como Abraão disse. Então vai dizer que ela chora, o seu filho chora, e ela começa a orar ao Senhor. E ela coloca o seu filho debaixo de um zimbro. E ela coloca o seu filho debaixo de uma árvore, aonde tem sombra. E vai para o outro lado, porque ela não quer ver a morte do seu filho. Então ela começa a orar e diz a Bíblia que Deus escuta o choro do menino. Deus escuta o choro do menino e a oração da sua mãe. Então Deus aparece no deserto. E aparecendo no deserto, Deus fala com Agar. E diz para ela: não temas, Agar, porque o anjo
diz para Agar: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. O choro do menino, olha só, o choro do menino se transforma em oração. O que nós aprendemos aqui é que Sara dá um banquete, Abraão dá um banquete, despede o filho de Abraão. E o que nós aprendemos aqui é que Deus está no controle de todas as coisas. O que nós aprendemos aqui nesse texto aqui, que mesmo Agar sendo despedida, há um filho da promessa que está nas mãos dela. Há uma promessa de Deus sobre o filho dela. Eu não sei o qual Deus tem te prometido. Eu não sei o que Deus tem prometido para o seu filho. E talvez ele está no deserto, um deserto errante, com sede, com fome, e ele está perdido. Eu quero te dar uma notícia aqui. Há uma promessa sobre a vida dele. Deus irá cumprir uma promessa sobre a vida dele. O texto qual nós lemos aqui, aprendemos com esse texto, vai dizer então que Abraão se despede de Agar, e ao ele se despedindo, entrega pão, entrega água, mas só que ela chegando no deserto, acaba o pão e acaba a água, acaba o mantimento, ela se vê ali com fome, o seu filho vai perecer. Talvez eu não sei a situação que você esteja passando, talvez você está no deserto de Deus, acabou o pão, acabou a água, e você acha que vai morrer. Você não irá morrer, porque Deus está contigo e ele vai cumprir a promessa. Essa mulher começa a chorar, a clamar ao Senhor. E ela está no deserto, e não é qualquer choro. Não é um choro que ela está diante dos homens. Não é um choro que ela está diante das mulheres. Não é um choro que ela está diante de pessoas, não. É um choro ali como se fosse um grito pelo seu filho que irá morrer. É um choro de angústia, porque gerou um filho e vai ver ele morrer em seus braços. Eu não sei qual é o choro, qual é o clamor que você está clamando por um parente, por um filho seu. Eu não sei qual é o choro que se tornou dentro de você uma tristeza. E talvez seus filhos saiu dos caminhos do Senhor. Seu filho talvez está nas drogas. Seu filho está na bebida, está no vício. Eu não sei qual é o choro que você tem chorado. Eu só sei que essa noite Deus escutou o seu choro. E a Bíblia diz assim que o choro dessa mulher foi escutado por Deus. O texto aqui, o qual nós lemos, vai dizer então que essa mulher está chorando. Então quando ela começa a chorar, o choro do Senhor, o choro dela comove o Senhor no céu. O clamor dela comove o Senhor no céu. O que você tem buscado, o que você tem chorado na madrugada, aos pés do Senhor, o Senhor está escutando o seu clamor. O Senhor está escutando o seu choro. Então essa mulher começa a chorar, e a Bíblia diz no versículo 17, ou verso 17, porém apareceu o anjo do Senhor para ela e disse: não temas, Agar. Olha só a palavra, não temas, porque o choro do menino se transformou em oração. Olha só, o menino chora, ela chora, e o choro dele transformou em oração. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então Deus escutou a voz dela, e que o anjo desceu ali no deserto e disse para ela: não temas, não temas, Agar. E o que você tem temido aí do outro lado? Qual é o temor que está sobre a sua vida? Qual é a tristeza que está sobre a tua vida? Deus manda te dizer: não temas, porque o Senhor é contigo e Ele vai mudar essa situação. Porque você tem chorado, clamado ao Senhor. E vai dizer que o anjo diz: Deus ouviu o choro do menino. Aonde estás? Ela tinha deixado o menino num zimbro, debaixo de uma árvore, e foi do outro lado chorar e clamar ao Senhor, e Deus escutou o choro dela. Eu não sei onde você está, eu não sei onde o teu filho está, eu não sei onde você está, e um parente de longe ou de perto não esteja com você nesse momento, mas Deus está escutando o teu choro, o teu clamor, e pelo teu choro e pelo teu clamor Deus vai dar o livramento. Então diz aqui que o próprio Deus dá uma ordem para Agar: levanta o rapaz, vai lá e levanta ele, segura pela mão. Olha só, vai dizer, dá uma ordem para ela: levanta. Eu não sei se você tem orado, jejuado, buscado ao Senhor, e Deus está falando agora: cessa, vai fazer alguma coisa, levanta. É hora de você levantar. É hora de você estender a mão para a pessoa que você está orando. É hora de você estender a mão para a pessoa que você está jejuando. E Deus está falando para ela: levanta, toma uma atitude. Você já orou, o teu choro, o teu clamor chegou a mim. Agora é tempo de você levantar. É tempo de você pegar o menino, estender a mão, abraçar. Levanta ele, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus está falando aqui para Agar que vai suscitar do menino uma grande nação, um grande povo de Ismael. Deus quer que você levante da onde você está. Pegue ele pela mão, pegue ela pela mão. E quando eu estou falando pela mão, não estou falando nos olhos físicos, e sim os olhos espirituais. E quando está falando pegar pela mão, é abraçar, é acolher, é chamar com amor, é esperar, é aguardar.
Mas aguardar, indo atrás, você já orou, já jejuou, já buscou o Senhor, agora é tempo de você ajudar, pegar pela mão, trazer de novo, trazer de volta. Se possível for, manter também essa pessoa, ajudar ela espiritualmente, ajudar ela fisicamente, que ela precisa, por causa do seu emocional, que está abalado porque você orou e jejuou ao Senhor. E o texto vai dizer aqui, o 19, e abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Olha só, o odre secou, a água secou, mas Deus está abrindo os olhos de Agar espiritualmente, e ela está contemplando agora um poço, uma nascente fluente nos olhos dela. E talvez você esteja como ela, talvez essa nascente está diante de você, mas Deus precisa abrir os seus olhos espirituais. Deus precisa tirar essa cegueira, Deus precisa tirar a trave, o cisco do seu olho, para que você veja que ainda há água no poço, ainda há água na fonte. E você talvez não esteja conseguindo enxergar essa fonte que está diante de você. E essa fonte não vai só matar a sua sede, mas matar a sede daquele por qual você está buscando e jejuando. Mas ele está à sua frente, mas para isso você precisa abrir os olhos espirituais. E você só vai abrir os olhos espirituais quando você estiver buscando ao Senhor, buscando na palavra, no jejum, na oração. Quando você começa a buscar o Senhor, seus olhos espirituais se abrem. E diz a Bíblia, o texto, e indo a ele, encheu de água o odre e deu para o rapaz de beber. Ela foi lá, os olhos espirituais se abriu e ela foi lá até a fonte. Você sabe qual é a fonte, você sabe qual é o poço. Você que está afastado aqui essa noite também, que está chorando, clamando, vivendo uma vida de derrota, desprezo, que até mesmo voltou para o vício, para as drogas, o seu casamento já está perdido. Eu quero te dar uma notícia essa noite. Você sabe aonde tem água potável, você sabe aonde é o poço, você sabe aonde é a nascente, você sabe aonde buscar, para que você venha cessar a sua sede. E eu quero terminar aqui essa mensagem dizendo: Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou um flecheiro. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, nós entendemos que não passamos a ser só um menino e nos tornamos um rapaz na presença do Senhor. Não passamos a ser só um membro, não um membro, e se tornamos um obreiro na presença do Senhor. E crescemos no Senhor. E mesmo que estamos habitando no deserto, o Senhor é conosco. E nos tornamos um obreiro na casa do Senhor. A palavra que Deus tem para você aqui essa noite, talvez você esteja no deserto. Talvez você esteja nesse deserto com sede, com fome. Mas não se preocupa, no deserto ainda tem água. No deserto ainda tem suplemento. No deserto ainda Deus trabalha. No deserto você aprende. No deserto você não passa sede se você estiver bebendo da água do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe seu ministério. Fique com essa palavra. Mesmo no deserto, mesmo você chorando, clamando, mesmo faltando água no deserto, Deus é poderoso para abrir uma nascente diante dos seus olhos espirituais.